Olá, Tribaxeiros. Olá, Sou o Gonçalo. sou Francisco. Estamos aqui na 112. Vamos fazer aqui uma pequena apresentação da nossa sala de ensaios. Vocês podem ver, é uma sala bastante bonita, não é? É aqui que nós passamos a maior parte do nosso tempo quando toca a ensaios e preparação das músicas, não é? Tem aqui muita, mas mesmo muita esponja para isolar, porque isto está nos confins daqui do Parque de Estacionamento do Brasília. Não sei se queres alguma coisa aqui, algum facto curioso sobre esta sala, Francisco. Não, já estamos aqui há muito tempo. É. Eu acho que olhando para as paredes para ver o cheiro a mofo. Quando se entra aqui é um cheiro a mofo, vocês nem imaginam. Está aqui a nossa secretária super especial para quando temos gravações. Vocês já devem ter reparado que está a faltar aqui um membro da banda, que nós somos três. É o Gustavo. Ele está com Covid, por isso ele não pode estar presente, mas não se preocupem porque está ali o outro, Gustavo, o maiorzinho, ele está-nos sempre a acompanhar. Temos aqui o amplificador debaixo do Gustavo, um bocadinho sujo, mas lá está, já tem alguns anos, não é? Temos ali também o Gustavo a olhar para a câmara, intensamente. Passando aqui para a bateria de Francisco, agora vai ser o Francisco a apresentar o seu material. A minha bateria. Uma bateria. É um setup relativamente básico, dois flores, um rec, dois choques, um ride, tarola prato de choques. O segundo flor é uma novidade, mas de resto é o setup que eu usei a minha vida toda, fora o segundo crash também, introduzido há relativamente pouco tempo. Está ali um spare ainda para se for preciso, mas é isto, não tenho muito que saber. Pronto, aqui neste cantinho temos o meu amplificador de guitarra com o nosso PAzinho, vocês podem ver aqui as duas colunas, não são muito potentes, mas fazem o trabalho, não é? Esta sala também que não é muito grande, não é preciso ter duas grandes colunas aos berros. Temos aqui a minha guitarra, vou só tirar aqui muito rápido. One eternity later. Vocês podem ver aqui uma guitarrinha cheia de stickers, uma Jaguar, ou melhor, uma Jaguars, que eu editei ali, fazer uma referência a uma cena que eu gosto, um anime. Como vocês podem ver, a minha guitarra também já tem alguns anos, isto já está aqui, ganhar aqui umas ferrugens e umas coisitas, mas é a minha guitarra de eleição, porque foi com isto que eu gravei quase tudo do novo álbum, que é o que nós vamos falar agora. Agora o que é que nós temos andado a fazer ultimamente? Perguntam-se vocês. Temos estado a trabalhar no nosso próximo álbum, que o nome já não é novidade nenhuma, portanto nós já temos deixado no Instagram, pelo menos no último ano, alguns teasers do nome, que vai se chamar Only Yesterday. Este é um álbum que está a ser gravado desde setembro, se não estou em erro, fins de agosto. E ao contrário do Blickfall, o Blickfall foi uma coletânea de músicas que foram sendo gravadas ao longo desde o início da banda, ainda com o Arthur, não é? Ao contrário do Blickfall, este foi um álbum que foi gravado com mais uma intenção de um tema, de seguir um tema, não é propriamente um álbum de conceito, mas é um álbum que tem um tema e tem uma sonoridade já mais definida desde o início. Neste momento está quase a ser finalizado o processo de mistura e temos uma novidade para vocês, que não vai ser lançado tudo de seguida, por isso vocês vão ter que esperar algum tempo até ter o produto todo final, mas vão ter certamente muito em breve música nova para vocês ouvirem e para curtirem. Em relação àquilo que é diferente ou que é novo em relação a este álbum, eu acho que as músicas acabam por ter temas um bocado diferentes, são um bocadinho mais alegres em geral, menos depressivas às vezes, não é? Um bocadinho mais upbeat. Acho que também as estruturas são mais lineares, as músicas não digo que são mais simples, mas acabam por ser mais parecidas entre elas porque foram feitas todas da mesma forma e têm todas o mesmo propósito, né, como o Gonçalo já explicou.
em geral eu acho que também o estilo de gravação é um bocadinho diferente, é um bocadinho mais livre, é um bocadinho mais, sei lá, diria mais caseiro no sentido. Sim, foi tudo produzido por Sim, nós, sim. com a ajuda do Manel também, a parte da bateria, da gravação da bateria, mas tudo o resto foi produzido por nós. Sim, e acho que é um álbum muito bom e acho que isso se vai notar e tem músicas muito boas e que quem gostou do Bleak Fall vai gostar deste álbum também, todas as diferenças. Sim, sim. Em relação a influências, como eu já tinha dito, este álbum é um bocadinho mais linear e então eu fui buscar um bocadinho mais ao pop rock e ao punk pop e em geral para fazer as baterias do álbum. Portanto, bandas como Weezer, né, obviamente, Jimmy Eat World, Fountains of Wayne, Green Day, pronto, vai buscar um bocadinho mais esse lado pop, rock, pop punk e as baterias acabam por ser um pouco mais simples. Apesar do som ser muito estilo new metal, mas de resto as baterias são muito simples, são muito pop e tentam acompanhar a música e não sobressair muito. Tu podes já referir, okay? É verdade. A tarola que foi usada para gravar foi uma tarola que tem a cara do Lars, é a tarola de assinatura do Lars, e eu acho que a cara do Lars deu mais força, não é? Deu mais força. As minhas influências para este álbum foram também algumas, foram bastante parecidas às do Francisco. Claramente que há uma sonoridade de Weezer no álbum. Há muitas músicas não, mas há algumas músicas que está lá esparramado Weezer e penso que foi uma banda que eu descobri pouco antes de ter lançado o Bleak Fall. As músicas já estavam todas feitas, portanto não consegui introduzir nada do que tinha absorvido, não é? Por isso, quando começamos a trabalhar no Only Yesterday, realmente consegui introduzir nas músicas tudo o que tinha absorvido. Para além do Weezer, descobri também os Beach Boys, consegui também muitas melodias, tal como o Francisco disse, é um álbum mais alegre. Algumas melodias fui buscar se calhar essa essência mais feliz de algumas músicas dos Beach Boys. Por isso, são poucos, em relação ao Bleak Fall, são poucas as diferenças de bandas, de influências novas. Continuo a ter muita influência de Nirvana e Silverchair na minha voz, na forma como eu canto, não é? Mas apesar de serem poucas as diferenças, eu acho que são influências notórias neste álbum. Um álbum mais pesado em algumas músicas, mais feliz noutro, por isso acho que vai agradar a todos. Olha, Pronto, ok.